Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, conosco. Nossos amigos e irmãos internautas também vão nos acompanhar. E que possamos ter a noite de hoje momentos bem agradáveis, momentos que possam nos iluminar, momentos que possam nos fazer repensar, pensar, refletir e re-refletir sobre as várias tarefas que temos escolhidos, né? Que temos exercido nossos lares, em todas as nossas relações, e como também a obra começada por Chico, lá atrás, né, quando Chico veio à luz em 1910, que essas informações, esses conhecimentos, possamos lembrar um pouco dessas informações e, quem sabe, de uma forma diferente. Porque essa é a ideia, né, de uma forma diferente, porque a gente vai trazer também aqui o convite de uma turma, né, muito querida no Brasil, aqui também em Portugal. E para a gente é ótimo, é uma satisfação enorme poder começar nesta casa, do Ponte de Luz, e que possamos fazer com que essa luz tenha mais força e brilhe intensamente, né, em nossos lares, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e não somente aqui na Casa Espírita. Quando a gente começa a falar sobre esse trabalho, a gente gosta muito de fazer essa reflexão. Pelo menos lá no Brasil, nós tivemos a semana anterior em Londres, e a gente faz essa reflexão juntos. Porque quando a gente está aqui na Casa Espírita, é tão bom, é tão fácil a gente poder refletir, repensar sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas melhores decisões, porque estamos num ambiente protegido, preparado horas antes de estarmos aqui, toda a egrégora do lugar muda. Então, quando nós chegamos, quando estamos chegando, na verdade, na porta da entrada do centro, nós já começamos a nos sentir melhor. Muitas vezes, nós já nos sentimos melhor quando nós já estamos a caminho. Isso tudo porque, quando nós estamos nos dirigindo para este ambiente, todos os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais, os nossos parentes, entes queridos que já se foram antes e que têm essa possibilidade de acompanhar a nossa existência atual, eles se conectam, eles percebem que tem maior proximidade, a nossa mente está realmente mais conectada, liberando mais afinidade assim com as coisas que são mais benéficas para nós. Porque nós estamos nos dirigindo para um local onde nós estamos oferecendo tempo, o nosso tempo, que é muito precioso, especialmente nos dias de hoje, e também oferecendo atenção para algo que vai contribuir com a nossa existência atual. Então, quando a gente começa a falar isso tudo começa a fazer umas conexões, começa a conectar com as coisas que vão trazer benefícios para a nossa vida. E o Chico, quando começou a abraçar esse projeto, ele recebeu, claro, orientações de espíritos amigos. Desde cedo ele teve a possibilidade de ver a mãe, quando ela deu, depois que ela desencarnou, passou um tempo, ele conseguiu ver a mãe, conseguiu ainda ver espíritos, e ele sentia a proximidade, porque a afinidade mental do Chico estava equilibrada com esses espíritos. Então, quando nós começamos a refletir sobre as nossas atitudes atuais e quem nós estamos sendo atualmente, isso vai facilitando o processo de autoanálise. E percebendo quem nós estamos sendo atualmente, a gente fala nós estamos, porque é tudo transitório, no mundo que nós estamos momentâneo, tudo aqui é transitório, não é para sempre. E aproveitando essa encarnação, nós temos que verificar, analisar, vivenciar todas as situações para que tenhamos uma vida melhor, uma vida em abundância, mas não uma vida em abundância em relação a coisas terrenas, mas naquilo que realmente vai fazer o maior valor, aquilo que tem realmente grandes valores, que são os valores morais. Então, quando o Chico vai aprendendo isso, logo de início,
Emmanuel, que ficou conhecido como seu guia, ele definiu uma linha de trabalho logo de início com Chico. Porque para esse trabalho seguir em frente, para Chico poder vir colocar em prática tudo aquilo que fora planejado antes da sua encarnação, inclusive André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala, ele converte uma passagem que fala um pouco sobre isso, né? Inclusive no filme, quem teve a oportunidade de assistir o filme, vai falar num momento em onde o Chico já estava sendo preparado para ter essa tarefa, a tarefa de poder trazer as mensagens do mundo espiritual para nós, aqui neste mundo transitório. Então, Emmanuel começou a definir a linha de segurança para o trabalho doutrinário. E a primeira coisa que ele falou e que Chico relata é que o Chico deveria procurar os ensinamentos de Jesus e de Kardec. Isso é interessante porque muitas vezes, talvez não esteja acontecendo aqui, mas em muitos grupos espíritas, algumas pessoas se encantam com as obras do Chico e acaba deixando as obras do Chico um pouco de lado, ou as obras de Kardec um pouco de lado, e começam a se apaixonar pelos romances, como Paulo Estevão, como há 2000 anos, 50 anos depois, começam a vivenciar todas aquelas aventuras, começam a se imaginar naqueles tempos, porque nós adoramos fazer isso, né? Lembrar, nossa, mas eu lembro que naquela época antiga, eu provavelmente era uma deusa, né? Aquelas grandes estátuas. A gente nunca imagina que a gente era aquela pessoa que cuidava lá da faxina. A gente sempre imagina, não. Sabe aquela estátua que está lá no museu, pintada por Picasso, ou desenhada pelo Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo? Não, tudo aquilo foi inspirado em mim, na minha linda encarnação. Então eles olharam e se inspiraram, pronto, eu estou aqui apresentado. Mas a gente esquece. Então, quando vai passando todo esse processo, essas linhas, a gente começa a, graças à doutrina espírita, refletir melhor sobre isso. E quando Emmanuel conversa com o Chico sobre essa definição, é justamente para que a gente pudesse relembrar de onde nós devemos resgatar a fonte. A fonte de estudo doutrinário está nas obras de Kardec. Então, o que o Emmanuel fez? Se um dia ele, Emmanuel, me aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que ele deveria permanecer com Jesus e com Kardec. E esquecer, Emmanuel. Isso demonstra também a grandeza do espírito, Emmanuel. De que Emmanuel tem tanta fé no trabalho, em que se ele algum dia, espírito, falhasse ou fraquejasse nas mensagens, nas orientações dadas para Chico, que Chico devesse, ao crivo. O crivo que Kardec sempre nos ensinou. E que muitos de nós esquecemos. Então ele começa a falar, precisamos ter um crivo. Balancear as informações e analisar. Porque a gente não pode pensar que apenas porque uma mensagem é enviada por um médium, ou apenas uma mensagem enviada por um espírito, que essa mensagem simplesmente é maravilhosa, porque aí senão a gente vai estar ligado ainda aos fenômenos. Então, já começa a delinear aí. Primeiramente, precisamos estar conectadas, todos nós conectados, com as palavras que vêm do Evangelho da Boa Nova. Porque estando conectados com a Boa Nova e com o Evangelho, podemos fazer a ligação com tudo aquilo que foi codificado por Kardec. E muitas pessoas até confundem. Allan Kardec foi o inventor do Espiritismo. Não. Allan Kardec foi o codificador, organizador. Ele descobriu que ali, nas comunicações das mesas girantes, dos barulhos, né, aqueles tipologias, ali, para ter aqueles movimentos, aquelas informações inteligentes, ou seja, o efeito inteligente deveria também vir de uma causa também inteligente. Então, a partir disso, nós precisamos organizar as nossas ideias.
e organizando as ideias, as coisas precisam se basear em lógica, em fatos. Porque nós estamos numa doutrina que não é meramente religiosa. Ela é uma ciência que liga ciência, filosofia e religião. É uma organização de informações organizadas por Kardec, codificadas por Kardec, e aí apresentadas para nós. Então, quando Kardec organiza isso e nos oferece, esse é o momento para que a gente pudesse fazer reflexões e análise. Inclusive nos vários livros, o livro dos médiuns, na Revista Espírita, que são os periódicos que Kardec escrevia, ele traz alguns assuntos que ele não define como verdade ou não. Ele traz, apresenta para as pessoas e deixa que nós possamos fazer as análises. Por exemplo, quando ele recebe uma mensagem de Mozart. E Mozart está onde? Em Júpiter. Então, será que realmente isso é verdade? Como ele não tinha como fazer a comparação, ele colocou: eu deixo a vocês a análise, mas creio que a mensagem seja, no mínimo, interessante para analisar, para fazer uma reflexão. Então, Kardec era o bom senso encarnado. Por isso que o trabalho foi passado para ele. E aí, inclusive, uma mensagem recebida por Chico Xavier, que foi colocado na revista O Reformador, um periódico belíssimo, que foi colocado desde quase o início da Federação Espírita Brasileira, que passou, inclusive, por orientações de Dr. Bezerra de Menezes, logo no início. Em março de 1961, ele colocou da seguinte forma: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso que estejamos alerta em nossos deveres fundamentais e que nos convençamos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar, analisar, comentar, cultivar, divulgar, no sentido que precisamos realmente nos debruçar para que a gente não pense que tudo aquilo que está ali simplesmente devemos aceitar de forma cega, mas que devemos fazer uma análise, porque nós somos seres pensantes. E se eu penso, logo existo. Descartes, muitos pensadores nos fazem refletir sobre essas coisas. Então é filosofia, é a meditação, é filosofia e análise científica. E a gente faz comparações e tudo mais. Então, com relação a todos esses métodos de averiguação, aí sim a gente começa a se debruçar, Chico começa a poder entender melhor quem foi Kardec. E aí, alguns de nós, quando estamos no grupo espírita, falamos assim: nossa, eu já fiz o curso de Evangelho segundo o Espiritismo. Ok. Eu já fiz o curso dos médiuns, do livro dos médiuns. Então, estamos ok. Eu já participei do curso do livro dos Espíritos. Então, estou ok. Aí, quando está quase indo no curso no livro do Céu e Inferno, ou na Gênese, alguns até fazem, mas outros não fazem. Não, eu já sei tudo. Eu já li tudo, já li 2 vezes, inclusive eu li em casa. E acho que já sabe tudo sobre a doutrina espírita. Aí, quando a gente vai começar a ver as histórias, inclusive, especialmente do Chico, de ver quantas vezes Chico precisou ler, reler e reler e reler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, todas as obras básicas. Inúmeras. E aí algumas pessoas chegavam perto dele e falavam: nossa, Chico, mas eu li o livro e achei assim e tal. E ele, com o maior carinho do mundo. E como a gente vai falar do Chico, a gente gostaria de falar justamente também, em alguns momentos, sobre as experiências que temos nessas viagens. Porque quando nós começamos esse trabalho de fazer esse livrinho com a Turma da Mônica, quando a gente começou a fazer esse trabalho com a Turma da Mônica, a gente começou a descobrir, conhecer várias pessoas ao redor do Brasil. E pessoas que tiveram contato real com Chico. E uma coisa é você ouvir, ler histórias do Chico. Outra coisa é você ver, conhecer pessoas que conviveram com ele. Porque eles começam a contar histórias que você começa a... nossa, não acredito que isso aconteceu. E quando você começa a ver as várias outras histórias, você começa a bater as histórias de como era o Chico. E o Chico, para aqueles que não tiveram a possibilidade de conhecer
Alguém aqui já foi no Brasil, por favor? Quem já conhece, já veio do Brasil ou esteve lá, ok? Quem esteve lá teve a possibilidade de conhecer o Chico? Alguém? Só o nosso irmão aqui. Eu também não tive essa oportunidade. Aí vocês devem se perguntar, nossa, mas por que trouxeram alguém falar do Chico e não conheceu o Chico pessoalmente? Que absurdo. Calma, não fiquem em pânico. Vamos explicar mais. Nós lá no Brasil, nós fazemos muitos estudos, obviamente, né, muitas pesquisas, mas também tivemos a possibilidade também de conhecer muitas pessoas que tiveram essa realidade com o Chico. E muitas histórias foram contadas. A gente vai tentar ilustrar algumas e também colocar o que separamos nesse livro. Então o Chico era de uma personalidade muito doce, porque desde cedo a alma dele já tinha sido trabalhada, ou ele passou por vários processos. O Chico não nasceu desse jeito, obviamente. Ele passou, como todos nós estamos aqui, passou por várias etapas, várias encarnações, que foram moldando o estilo de pensamento, de decisões, que aquele ser acabou escolhendo. E essas são as oportunidades que nós estamos tendo agora. Mais uma oportunidade aqui encarnados para podermos melhorar quem somos. Então, esta é mais uma oportunidade. E nós vamos ter muitas outras. Porque Deus, sendo soberanamente bom e justo, não ia deixar a gente do jeito que está, né? Na situação que nós nos encontramos. Então, sabendo disso, nós temos várias oportunidades para podermos melhorar um pouquinho mais. Então, nós temos nossas dívidas parceladas infinitas vezes. Quantas vezes precisarmos reencarnar, vamos precisar reencarnar. Só que a gente não tem o tempo todo, porque as nossas condições de recursos vão modificando. Hoje nós estamos aqui, neste local, neste país. Mas na próxima encarnação, o que será de nós? A gente não sabe. Será que nós teremos as mesmas oportunidades? Em que país nós seríamos colocados? Ou em que planeta nós seremos colocados? Será que nós vamos fazer igual, tomando as mesmas ações igual os capelinos? Que tinham tantas tecnologias, tinham tudo isso que nós temos aqui, e eles foram enviados para os lugares mais primitivos. Então imagine de repente você ser enviado na próxima encarnação sem direito à energia elétrica. Imagina na próxima encarnação sem direito às casas aquecidas que nós temos hoje. Tá ficando difícil, não tá? Imaginar isso. Imagine sem automóveis e sem as carruagens. Porque a gente acha que hoje todo mundo tem carro. A gente imagina que naquela época, uns 1000 anos atrás, todo mundo tinha a possibilidade de pagar um dinheiro e andar nas carruagens. Só que não era assim. Nem todos tinham essa possibilidade. Então você tinha que trabalhar muito para conseguir uns trocados. Isso quando já existiam as moedas, porque por muito tempo era só a partir de trocas, o escambo. Né? E hoje não. Hoje a gente tem como arrecadar, fazer uma poupança para poder fazer as nossas viagens. Então a gente precisa pensar sobre o que nós estamos fazendo com a nossa situação atual. Então Chico vem demonstrar através de pequenas lições do dia a dia, que nós colocamos aqui como seus ensinamentos. Onde ele ia colocando em vários momentos alguns valores em que nós todos podemos pegar esses valores como pequenos exemplos, pequenas formas de aplicar isso no nosso dia a dia. Porque, como Kardec disse, Jesus é o nosso modelo e guia. Porque quando ele pergunta quem seria um tipo de referência que nós poderíamos ter, e aí os espíritos superiores a nós falam, observa Jesus. Então Jesus é a nossa referência maior. Só que como Jesus está um pouquinho longe da gente, aliás, nós estamos um pouquinho longe de Jesus, mas bota um pouquinho bem assim, um pouquinho em letras, né, repetidas. Como nós estamos muito longe,
Então ele vai enviando seus mensageiros para que a gente possa observar nesses mensageiros os seus comportamentos e assim podermos colocando passo a passo, aos poucos, aprendendo com eles. Então eles vão trazendo essas pessoas. Aqui, quem conhece a Turma da Mônica, por gentileza, levanta a mão. Só quem conhece. Quem não conhece pode deixar baixinho. Tá? Opa, muita gente. Bom, já que eu sei que vocês conhecem a Turma da Mônica, agora a parte que todo mundo gosta, que é a parte mais lúdica do processo. Quem é essa mocinha aqui de vestido amarelo? Magali. Magali. Eu não ouvi, gente. Quem? Magali. Magali. E qual é a principal característica da Magali? Com Milano. Só ele responder? Ah! E este mocinho aqui, camisa amarela, quem é? Cascão. Cascão. E qual é a principal característica do Cascão? Adorava tomar banho. Adorava, né? Ele tem o quê? Pavor. Pavor de água, né? Medo, pânico de água. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas ele tem pânico, ele tem medo de água. Não, não é que o Cascão tem medo de água. Ele tem pânico de água. É bem diferente. A gente, não, ele não gosta de tomar banho. Não, não que ele não gosta também. Então, para vocês terem uma ideia, o Cascão... eu tinha uma amiga lá no Brasil, na época da Juventude Espírita. Eu conheci a doutrina espírita quando eu tinha na base de uns 15, 16 anos. E aí, quando eu conheci a doutrina, eu tinha vários amigos espíritas e uma delas, ela tinha um medo terrível de cachorro. Aí as pessoas falam, não, normal, tem medo de cachorro, tem os pitbulls, os rottweilers, os dobermans, né? Mas não eram só esses. Ela tinha os cachorros médios também, tipo vira-lata. Até os pequeninos dos poodles, do poodle, o chihuahua, o shih tzu, os pequenininhos fofinhos, ela também tinha medo. Mas não somente isso, até dos filhotinhos. Como é que se chama aqui? Os cachorros. Os cachorrinhos? Filhotinhos? Ah. E aí, quando nós estávamos na rua, passeando, encontrava, ela estava passeando na rua e de repente ela encontrava alguém com um filhotinho na mão. Quando ela passeava com o filhotinho na mão, de repente ela olhava, o cachorro, toma aquele susto. Aí ela paralisava. Aí ela tremia, suava, igual como o seu palestrante está aqui agora, olhava para um lado, olhava para o outro e atravessava a rua. Só para não ter que cruzar do ladinho do cachorro. Tamanho era o medo que ela tinha. E ela não conseguia lembrar de nenhum trauma desta encarnação. Então, possivelmente era algo de vidas anteriores. Então, quando a gente faz essa reflexão, é para a gente imaginar que a mesma coisa pode ter sido com o Cascão. E aí a gente, mas será? Não, você está brincando ludicamente. Não. O Dr. Alberto Almeida, vocês já ouviram falar, né? O Dr. Alberto Almeida, ele fala nos seus casos que ele tratou de uma paciente que ele teve que... ele fez várias sessões, mas não conseguia descobrir qual era o medo que ela tinha de água. Só que não era só de água, é de enseada. Sabe o que chama enseado, né? Então, enseado é quando a água vem do mar. Né? Então, quando vai em direção a ela, ela corria, desesperava, chorava e fugia. Não conseguia ficar no mar, na praia. E no rios também, né? Que tinham enseadas. Então, por isso, ela começou a procurar ajuda. Então, ela descobriu, através de regressão de vidas, que é algo que geralmente não se faz, mas no caso dela, que não encontrou nenhuma outra resposta, ela fez, e aí com ele, e aí descobriu que ela tinha morrido, nas encarnações anteriores, presa num tronco, fincado numa praia. Então ela via a onda vinha, ela via a onda vindo na direção dela, então ela ficou desesperada até a hora em que a onda, o mar, cobriu toda e ela desencanou. Então, a gente começa a entender, cada vez com os exemplos, como determinados medos surgem. Então, não são contos, somente contos, são coisas factuais. E por isso que a gente estuda muitos livros que falam sobre vidas passadas, os romances espíritos, que vão nos mostrando as várias consequências que nós temos tido em algumas encarnações anteriores e os nossos medos, nossos receios, sentimentos, sensações. Então,
A gente não sabe qual foi o caso do Cassião, só sei que a gente tem um medo terrível de água. Ele tem um medo de água. E esse rapazinho aqui, quem é? Cebolinha. Cebolinha. E qual é a principal característica do Cebolinha? Fala errado. Fala errado? Ele fala errado, gente? Troca o R pelo L. Ah, ele troca o R pelo R. Então ele não fala errado. Quem fala errado somos nós. Ele fala helado. A gente brinca, ele fala helado, ele troca as letras, ele apronta, né? Especialmente com a Mônica. Ele faz muitas travessuras. Aqui fala travessuras também? Travessuras? Esperaltices? Então, este danadinho, o Cebolinha, faz muito disso. E esta mocinha quem é? A Mônica. Agora eu vou tentar ajudar vocês, né? Eu faço isso em todas as casas que nós vamos. Qual é a principal característica da Mônica? Bate. Autoritária. Como que é? Autoritária. Autoritária. Que mais? Bate. Que mais? Alguém falou alguma coisa, não? Coitada da Cebolinha, ela sofria na mão dela. Sofria na mão dela, né? Mas é o Cebolinha que sofria, né? Não era ela que sofria com ele. A gente só lembra dos atos, né? Aí ninguém lembra o que aconteceu. A gente só lembra dos resultados, dos efeitos. Mas as causas, ninguém lembra. E a gente lembra também do quê? Só das coisas negativas. A gente lembra que a Mônica é brava, é autoritária. Será que ela é autoritária? Aí, de vez em quando, a gente vê em algumas casas que pergunta isso, o pessoal fala assim, ela é dentuça. Ela é baixinha. Aí eu faço assim, ó, pra ver se dizem que ela é forte, mas não dizem forte. Ninguém diz forte. Todo mundo só vê os defeitos. Ah, porque ela é brava, é mandona, é briguenta, é dentuça, é baixinha. Tem gente que quer imitar o Cebolinha e fala assim, ela é gorducha. Mas ninguém lembra que a Mônica defende os amiguinhos. Ela protege. Toda vez que os amiguinhos estão em apuros, ela vai lá e protege os meninos, ajuda sempre. Tanto é que toda vez que termina, eles voltam a brincar com ela, a pedir ajuda dela. Sempre eles estão juntos. Então significa que eles têm consciência de que são eles que iniciam o processo. Isso chama-se bullying. Não foi o que vocês fizeram agora? Bullying na casa espírita, que é pior. Então vocês, a Aline está anotando todas as casas espíritas que a gente passa e Ponte de Luz, aqui em Portugal, Cascais, está na lista. Tá? A gente vai lançar um livro só com essas casas. Então a gente começa a refletir. Porque hoje em dia, isso são as novidades, são as coisas que as crianças, os jovens estão lidando o tempo todo. E nós, adultos, ainda estamos lidando com muitas dessas coisas, inclusive com o bullying. Nós fazemos muito bullying ainda. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já já. E este mocinho aqui, quem é? Alguém conhece? Não? O livro o grande. Não, esse aqui. Ah. Não, daqui vocês conhecem, agora esse daqui. Não, Este é o primo André. E ele não é um primo qualquer, ele é o primo do Cascão. E não é um primo qualquer do Cascão, ele é um primo espírita. Nós criamos o André Luiz, é a ideia, para poder passar a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita para as crianças. Porque o primo André é uma pessoa igual a nós. Ele frequenta o Ponto de Luz. Ele faz palestras, ajuda aqui na produção das águas, dos copinhos de água para fluidificar. Ele participa dos grupos de estudo, da evangelização, das atividades diversas da casa. E sendo assim, estudando a doutrina espírita, ele consegue tirar as dúvidas das crianças. Porque toda criança, quando não sabe de algo, quando ela tem dúvida, o que ela faz? Pergunta. E é isso que tem acontecido. Sempre. A criança pergunta. Só que ela pergunta uma vez só? Não. Pergunta duas só? Não. Ela não para mais. Pergunta 3, 4, 5, 6, inúmeras vezes. E aí o que tem acontecido? Que ela tem tirado, essas crianças com tantas perguntas, ela tem transformado nossos cabelos brancos. Tem deixado nossos cabelos até caindo, né? Estamos ficando mais carecas por causa das crianças. Mas porque as crianças de hoje em dia parece que estão ficando mais
ativas. Não parece que elas têm mais energia do que antes? Não parece? Ou será que a gente está ficando mais velho mais cedo? Elas não param nunca. E com os objetos digitais, com a internet, então não para mesmo. Na nossa época parece que a gente só tinha um único chip embutido quando a gente nasceu. Só que eles parece que tem 4, 5, 6, 7, 8, todas as operadoras juntas. Wi-Fi conectado direto. Só que isso tem nos deixado cada vez mais impacientes e cada vez mais distantes deles. Porque a criança, quando pergunta, ela vai perguntando pra gente porque ele confia em nós. Lembra que a gente falou aqui do Chico com o Emmanuel? Emmanuel pediu ao Chico para ir na fonte. E quando a criança está nos procurando, eles estão indo numa fonte que eles consideram seguras. Só que na medida que a gente perde a paciência e vai descartando, a primeira pergunta a gente responde, a segunda já responde assim, na terceira a gente, filho, cadê aquele celular que eu te dei? Cadê o tablet? Vai lá jogar um pouquinho, vai brincar um pouquinho. Porque a gente começa a transferir as responsabilidades para o aparelho digital. E aí eles ficam conectados o tempo todo naqueles aparelhos. E quando a gente entrega o aparelho para ele, eles somem. Vocês já perceberam? Quando a gente entrega um celular, um tablet para eles, você não ouve mais barulho em casa. Se ouvir barulho, o que vocês fazem? Dá logo um fone de ouvido para eles. Que eles assistem os vídeos, os filmes, as séries, todos com fone de ouvido. Aí o silêncio na casa. A gente não ouve mais nada. Aí a gente, nossa, cadê a criança que estava aqui, gente? Sumiu. Sumiu. Aí quando alguém chega em casa, bate na porta. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Você viu? O seu filho está em casa? Tá. Ah, então ele tem em casa, está seguro. Será? Será que ele está seguro? Ele está navegando na internet e você não sabe o que ele está assistindo. Então a fonte. A criança nos procura porque eles confiam naquilo que nós vamos responder. Então eles querem saber, eles querem ouvir a nós. Obrigado. Então eles querem nos ouvir porque eles têm a segurança conosco. Porque quando eles são pequenininhos, eles ainda estão sempre buscando o apoio. Mas depois que eles vão crescendo, eles vão começar a ir para as escolas, conversar com outros coleguinhas. De vez em quando até dormem na casa dos coleguinhas, passam o final de semana, um feriado, viajam para a casa dos parentes. Eles vão conhecendo outros mundos. E quando eles vão conhecendo outros mundos, muitas vezes eles não vão mais buscar essa fonte conosco. Eles vão tirar dúvida com outros coleguinhas que sabem tanto quanto eles. E aí, como é que nós ficamos? E aí vai chegar até aquela idade maravilhosa, que todo mundo aqui adora, que é a pré-adolescência e adolescência, que eles ficam cada vez mais afetuosos, conversam cada vez mais sobre tudo conosco. Não é essa a idade? Fantástica? É que eles se abrem, falam de todos os seus problemas, os seus sentimentos. Não, né? Então precisamos ficar atentos para manter o contato e o vínculo com aquilo que é seguro, mesmo que isso demande paciência da nossa parte. É o que a gente estava falando agora há pouco, os joguinhos. A gente não joga mais com as crianças. Aqueles joguinhos de tabuleiro, os desenhos em casa, só quando eles são pequenininhos, porque eles não se viram sozinhos. Mas depois que eles já começam a ir no banheiro sozinho, ficam independentes cada vez mais, então eles vão começando a procurar outras coisas. E aí, eles não vão mais perguntar pra gente. Então, aqui a Turma da Mônica vai conhecer o Chico Xavier. E o Chico Xavier, trabalhado há muito tempo com as fontes corretas, com a doutrina espírita, nas obras básicas de Kardec. Quando o primo André vai ser convidado para um piquenique, então todo mundo vai para um piquenique e o primo André vai. Todo mundo chega lá e chega uma oportunidade. Opa, passei um pouquinho mais. Tem uma amiguinha nossa que é a Dorinha. Ela é cega. Ela tem uma deficiência visual. Não sei como é que você chama aqui. No Brasil, precisou voltar a falar deficiência visual. É isso? Não, pode ser cego. Visual. Pode chamar cego? Ok. Então lá, ela tem uma deficiência visual. E aí, de repente, nessa euforia do parque, do piquenique,
ela pede uma geleia. E esse menino aqui é o Dudu. Ele é o contrário da Magali, tá? Enquanto a Magali come de tudo, esse aqui come de nada. Todo mundo tem um desse quando é pequeno, né? Tem sempre um que come muito e outro que não come quase nada. Então o Dudu é o que come nada. E aí a Dorinha fala assim, Dudu, me passa essa geleia de morango, por favor. Então ele pega a geleia e repassa para ela. E ele fala assim, ué, como assim você sabe que é geleia de morango se você não enxerga? E a vela estava fechadinha, não dá nem para sentir o cheiro, ficou assim. Aí todo mundo começou a questionar, porque a criança quando tem dúvida pergunta. Então ela começou a várias perguntas. E aí pergunta para ele, mas o que acontece? Como assim você sabe? Olha, parece até que você tem superpoderes. Parece até que você toca em objetos e aí já começa a saber o que é, sem enxergar nada. Como assim? Aí o Cascão lembra das historinhas que o primo André contava sobre o Chico Xavier, que também via pessoas, amigos invisíveis, que tocavam em objetos e sabia o conteúdo dos objetos. O Chico tinha várias mediunidades, faculdades mediúnicas. Então, às vezes ele tocava no livro e sabia do conteúdo do livro. Nós temos um amigo lá na região de Minas Gerais também. Olha, parece um negócio de psicografia, parece muito Minas Gerais, né? Tudo na região de Minas. Que é o Júlio Carvalho. E ele estava explicando, né, o mentor dele estava explicando para ele, ele explicou para a gente também, que quando ele toca no livro, ele vê as letras começam a sair assim, da folha. E ele vai vendo página por página. Já o Chico não. O Chico tocava e via, parece que o conteúdo vinha todo que ele não conseguia explicar. O conteúdo vinha na mente dele. E era uma mistura de psicometria, porque a psicometria acontece muito isso. Você toca um objeto e você tem a sensação do que aconteceu ali no objeto. Você consegue ver o histórico do objeto. Então, se ele tocasse aqui, nesse aparelho, por exemplo, ele poderia ver todos os lugares onde esse aparelho passou. Ele sentiria a energia do aparelho. Ele saberia em todas as cidades que eu estive, por exemplo. E voltar um pouco no tempo até onde foi construído o aparelho. Então assim é diferente. Então as crianças começam a questionar como é que é isso. E aí vai passando o tempo. E aí essa curiosidade das crianças vai fazer com que o primo André comece a falar sobre o Chico. E aí das historinhas que nós selecionamos, esta é a Sinal de Alegria. O anjinho, que para os católicos, né, esse foi inspirado no personagem católico do Maurício de Souza. E a ideia aqui que a gente coloca é para a gente lembrar que todos nós temos anjos da guarda. Não necessariamente com os anjos que são conhecidos, né, com a aureola, com asinhas, não nesse sentido. Mas aqui a historinha aconteceu da seguinte forma. Ele aparece no piquenique. E aí ele conta a história. A Magali pergunta, por que você está aqui, anjinho? Né? Ele falou, não, porque eu vi um grito de socorro do Franjinha, que é esse personagem aqui. Então eu fui ajudar ele. Ele estava mexendo com uma máquina, porque ele inventou, e de repente a máquina começou a fazer uns barulhos estranhos, parecia que ia explodir, então eu fui lá salvar ele. Terminei de salvar, eu ouvi outro grito de socorro. Já era o Jeremias, que estava fugindo de um cachorro enorme. O cachorro estava latindo, correndo, e ele foi lá. Então eu fui lá, brinquei com o cachorro, disfarcei e o cachorro fugiu. E aí, salvei o Jeremias. Logo depois, o Titi e a minha estavam carregando uma cesta enorme de frutas e eu também fui lá dar uma mãozinha para eles. Aí o primo André pensa, olha que interessante, anjinho. Já que você é o anjo da guarda da turminha, é natural que você ajude eles. Mas tem uma coisa que o Chico falava. Ele nos dizia que deixe algum sinal de alegria por onde passar. E foi exatamente o que você fez. Por onde você passou, você ajudou alguém. Você fez algo bom por alguém, sem esperar nada em troca. E essa é a grande mensagem que nós temos que multiplicar. Não importa onde estejamos. E é por isso que a gente começou no início falando que é muito fácil lembrar da doutrina espírita, sermos espíritas neste espaço.
Mas o grande objetivo da reforma íntima é sermos espíritas lá fora. Mas não sermos espíritas só em um ou outro lugar, em todos os lugares possíveis. Mudança de pensamento, como o Divaldo Franco sempre diz. Quando não conseguimos mudar ainda os nossos comportamentos, comecemos como? Pelo pensamento. Começamos a mudar os nossos pensamentos. Porque um momento ele vai mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Depois de mudar as atitudes começam a não ser uma mudança daqui ou ali do comportamento. Ela vai começar a virar uma rotina, até virar uma mudança de hábito. O tempo todo tendo melhores atitudes, melhores palavras para o outro. Porque deixar um sinal de alegria também é ao falar. Quando alguém chegar, dar um bom dia, agradecer, ser referenciado. A pessoa começar a explicar, falar, conversar com carinho com o outro. Não ficar apenas algo automático. Porque hoje em dia parece que quando as pessoas perguntam: oi, tudo bem? Tudo bem. Isso é automático. Mas você não está bem. Mas você disse que está tudo bem. A mesma coisa o outro. Oi, tudo bem? Tudo bem. Porque ele não se sente à vontade para conversar com você seus problemas. Então está aberto a oferecer aquilo que é mais valioso, que é o seu tempo. Por isso que a gente fala com as crianças. Quando a gente começa a perder a paciência com as crianças, nós estamos deixando de oferecer a eles o nosso tempo. Então a criança pergunta a primeira, a segunda vez, e a gente manda a criança para o celular. Dispara, não, vai fazer aquilo lá. E aí manda embora. Aí a criança some. Pronto, estamos livres agora para assistir o jornal, a radionovela, a TV, para mexer no celular. E a gente começa a fugir das nossas responsabilidades diretas com as crianças. E aí muitas vezes a gente não sabe o que eles estão passando mesmo. Quer ver uma coisa? Quem aqui já ouviu falar em Ladybug? Por favor, levanta a mão. Todos os dias. Ladybug, quem? Deixa eu levantar. 3. Ok. Quem já ouviu falar em Cat Noir? Já não sabe quem é. É sempre assim. Sempre que eu pergunto quem conhece Ladybug, alguns levantam, são poucos, geralmente. Então fiquem tranquilos, você que não sabe o que eu estou falando. Então depois eu pergunto quem é o Cat Noir, aí a outra pessoa já não sabe quem é. Nossa, meu Deus, o que é? O que é isso? É de comer? Não, calma. É o companheiro da Ladybug. É o menino que veste de roupa de gato. E por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas veem, a criança pede você algo da Ladybug. Aí você vai e compra. Você consome com ela o produto que ela pede. Mas você não assiste com ela. Você não acompanha ela. Por exemplo, quem aqui assiste Paw Patrol, Patrulha Canina? Todos os dias. Agora, sabe por que o número aumentou? Porque Patrulha Canina ou Paw Patrol é um desenho onde as crianças menores assistem. E sendo menores, nós pais ainda estamos mais próximos deles. Quando eles vão crescendo, nós vamos nos afastando. Quem aqui tem filho adolescente, neto adolescente, sobrinho adolescente, por favor, levanta a mão. Um bom número. Pode baixar. Quem aqui já ouviu falar em 13 Reasons Why? Mas não por causa do... Você tem filho adolescente? Algum parente adolescente? Assistiu por interesse? Eu tenho sobrinhos. Sobrinhos adolescentes. Também? Sim. Filho adolescente. Você assistiu com ele? Não. Você assistiu separado? Ele contou. Ah, ele te contou. Mas você chegou a assistir algum episódio? Não, nunca assistiu. Mas tem uma ideia do que é. Você chegou a assistir com ela? Também nunca assistiu. Já assistiu? Eu nunca assisti, mas eu sei o que é. Então, ninguém aqui assistiu. Vocês estão vendo a diferença? Eu sei que é difícil. Mas vocês lembram que na época de vocês, vocês já ouviram falar em He-Man? He-Man? Quem já ouviu falar? Quem assistiu? Ok. Olha o número expressivo. Thundercats. Ok. Muito bem. E por que isso acontecia? Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons. Lembra? Dos meninos que iam para um túnel do parque de diversões e sumiam o Mestre dos Magos? Quem aqui assistiu?
Não, esse não? Ok. Onde eu estava? Interessante. Todos vocês assistiam esses desenhos. Mas por quê? Os seus pais também assistiam. Nós assistimos, nossos pais também assistiam já nessa época. E era interessante porque nós éramos pobres nessa época. E ser pobre era uma maravilha. Porque como nós éramos mais pobres no sentido de termos menos recursos financeiros para gastar com outras coisas, então acabava que nós tínhamos uma ou no máximo 2 TVs em casa. Não era assim? Uma, né? Uma. Então tínhamos que dividir, compartilhar aquilo que nós assistimos em casa. Então a família estava reunida. Hoje em dia estamos reunidos? Muito pouco. Muito pouco. Cada um tem um celular, um tablet e assiste sua própria TV portátil onde quiser, onde estiver e quando bem desejar. Então cada um assiste o seu, você não precisa assistir o outro e você confia no conteúdo que os seus filhos, sobrinhos, netos estão assistindo. Olha só. A gente volta àquela pergunta de novo. Será que eles estão seguros? Então, por isso que a gente está fazendo a reflexão do conteúdo, da fonte e das lições do Chico. Para que a gente possa voltar a nos aproximar, a reconectar com os valores e reconectarmos com os jovens. Porque nós precisamos passar os valores para eles. Porque o jovem sem orientação não tem como adquirir maturidade. Joana de Ângeles fala isso. No livro Vida Feliz, ela diz, no livro Constelação Familiar, de Valdo Franco, psicografia de Valdo, ela fala que nós devemos refletir no nosso papel como grupo. A família é um grupo. E dentro da família, assim como os animais, nós estamos juntos e aprendemos juntos. Os animais, por exemplo, se a gente for analisar, os leões, eles andam em grupo. As hienas também andam em grupo. Mas se de repente um vaidoso leão disser assim, olha, eu sou o rei da selva, eu vou sair sozinho por aqui e vou ser respeitado igualmente por todos os animais. De repente ele encontra um grupo de hienas, eles olham para o leão sozinho, solitário. Vocês acham que eles vão respeitar o título de rei da selva? De jeito nenhum. Eles vão atacá-lo, subjugá-lo. Então, por isso, o grupo é um local onde nós vamos aprender juntos. Cada um com suas experiências. Não forçar a mentalidade do mais jovem, mas orientá-los, mostrando o que é certo, o que vai ser equivocado, aquilo que vai ser mais dispendioso. Porque muitas vezes os jovens estão desesperados, gritando, implorando por orientação. E nós não estamos ali passando essa orientação para eles. Então precisamos ficar mais próximos. Precisamos doar aquilo que a gente acha que é mais importante. Porque, como o Divaldo disse, nós estamos dando muitos bens e estamos nos dando muito pouco para os jovens. Para aqueles que amamos. E se nós os amamos, nós precisamos dar aquilo que é mais valioso que temos, que é o nosso tempo. Então, dedicação, jogar, brincar com as crianças. E não somente as crianças pequenininhas, os mais altos, os mais novos, os 8 anos, 10, 12, 14 e por aí em diante. Sentar e assistir um filme com eles, a série deles. Eu falei 30 Reasons Why, mas quem aqui conhece Riverdale? Já ouviu falar em Riverdale? Barraca do Beijo. Está assim em português, né? Em Portugal também está cheio. Porque às vezes muda um pouquinho, mas às vezes não muda. Tá vendo só? Então a gente precisa saber o que eles estão assistindo. Love Simon, com amor Simon. A gente precisa assistir. Porque em algum momento, as dúvidas que estão sendo vividas ali nesses filmes, nessas séries que eles estão assistindo, eles podem um dia
colocar para fora, porque hoje eles estão tendo esses vídeos como referência para poder se expor. Eles assistem e falam, nossa, é assim que eu quero, é assim que eu quero viver. E aí eles querem colocar para fora. E hoje em dia os desenhos animados, que a gente acha, na época do He-Man, era tão interessante porque no final eles sempre tinham uma mensagem. Vocês lembram disso? Uma mensagem com valor, reflexão sobre o que aconteceu. Hoje em dia a gente não vê muito isso. Aí a gente olha, nossa, na nossa época era tão bom. Não. Os desenhos de hoje têm muito mais valores. Porque a gente não está assistindo às vezes. Porque quem assistia Tom e Jerry, os Pernalongas, né, e tudo mais, via que toda hora era uma bomba explodindo. Era um pegava a marreta e puf no outro. Hoje em dia não tem isso. Violência nos desenhos, se tiver, são muito poucos. É tudo demonstrando companheirismo, assertividade, persistência, humildade. Então a gente tem como fazer várias dessas ações. Nessa historinha a gente vai falar do Chico, quando o Chico encontra o Emmanuel pela primeira vez. Todas as histórias são histórias onde as crianças se identificam com os personagens, a gente se identifica com os próprios personagens, e as crianças de hoje em dia também. A gente se identifica com os personagens, vê a historinha, dá muitas risadas e aprende sobre a doutrina. Nessa história aqui vai falar sobre disciplina, que é o que inicialmente o Emmanuel falou para o Chico neste encontro. Quando o Chico viu a fase do Emmanuel pela primeira vez, ele falou sobre disciplina, 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 para abraçar o trabalho doutrinário. Você já deve ter ouvido muito falar sobre essa historinha. E deve ter ouvido bastante sobre essa daqui, a do avião. Bastante do avião. Só que a diferença é que a história inicialmente é contada por alguns amigos e vai contar o que aconteceu aqui com eles. Então eles falam que estavam no avião e de repente, obviamente, a Magali Comilona, quando viu o carrinho da aeromoça, comeu o carrinho todinho, né? Sozinho para ela. Comeu tudo que estava lá. Mas aí, o piloto, sempre tem aquela deixa do piloto. O piloto fala assim, olá, senhores passageiros, estamos aqui neste momento em altura de cruzeiro e neste exato momento estamos sobrevoando o Oceano Pacífico, o Atlântico. Pronto. Quando ele falou que estava sobrevoando o oceano, o Cascão desesperou. Eu vou morrer, meu Deus, me tira daqui, eu vou morrer. E aí o primo dela lembrou do Chico, da historinha do avião. Só que a diferença do Cascão e o Chico, né, gente? Olha só, o Chico dizia assim, Ale, meu Deus, eu vou morrer. Fala com doçura. Isso é o que a gente ouve muito quando a gente vai conversar com as pessoas e ouve a história do Chico. Era a forma doce do Chico falar com as pessoas. Todas as pessoas diferentes que nós vamos falar do Chico dizem que ele falava assim, desse jeitinho. Calmo, tranquilo, sereno. E a pessoa se tranquilizava só de chegar ali. Tinha gente que só queria pegar na mão do Chico. E aí uma historinha só para a gente poder encerrar sobre a história do Chico. Tem um cidadão que nós fomos na cidade de Patrocínio, lá em Minas Gerais. E aí, quando nós estávamos lá, eles chegavam mais cedo, a gente sempre chega mais cedo da casa, nas casas, sempre que pode, e aí ele começou a contar a história. Nossa, vocês vieram falar aqui sobre o Chico, que bacana, eu tive com o Chico há muito tempo atrás, mas eu não soube aproveitar. Eu falei, como assim você não soube aproveitar? Não, porque naquela época eu não era espírita. Ah, tá, entendi. E o pior, eu trabalhava na polícia, eu era policial, e de repente o meu chefe, o coronel, falou que era para eu ir lá trabalhar com o Chico. Aí eu falei, não. Eu falei, como assim? Você disse, não, tô doido. Aproveitar o Chico, rapaz. Aí ele, não, porque o Chico, naquela época eu achava que o Chico era doido. Aí, por que doido? Não, porque aquele homem trabalhava demais. Como assim? Não, porque eu ia lá e ficava com ele. Ele chegava do trabalho tarde já. Né? Chegava do trabalho, trabalhava o dia todo e chegava a atender as pessoas. Atendia as pessoas horas e horas e horas. Tocava na mão de todo mundo, beijava todo mundo. Era incrível, as pessoas falavam muito isso. Que o Chico pegava na mão das pessoas e beijava cada uma das mãos. E todo mundo chegava lá. E alguém até questionava ele, perguntava, Chico, por que você beija a mão de todo mundo? Seus lábios estão machucados, Chico. Não faz isso. Aí ele falou, meu irmão, eu beijo as mãos porque eu não consigo beijar os pés. E aí o Chico continuava. E aí a pessoa chegava assim e ele falou,
Olha, eu fui até ele, né, trabalhar lá, só que era terrível trabalhar com o Chico, porque ele saía 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, atendendo todo mundo, só saía depois que atingiu o último. E vinham pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Quando ele terminava, ele ia para casa. Nós tínhamos que fazer o controle aí para as pessoas não aparecer uma pessoa doida, né, e querer fazer alguma coisa com ele. Então a polícia sempre estava por ali. Só que aí ele acordava de manhã cedo, já estava de pé. Então eu também não dormia. Então por isso que eu achava ele doido. Então você vê como são as coisas. A dedicação de um espírito luminoso como o Chico. De trabalhar profissionalmente suas horas e ainda assim dedicar horas e horas para atender pessoas. Para nos deixar um legado que dá hoje mais de 400 obras espíritas, todas doadas, todas voltadas para ajudar instituições de caridade no mundo todo. Inclusive, esse livro aqui também faz esse trabalho. Ajuda a Casa da Prece, que é a instituição onde ele atendia. E não somente lá, o Chico, quem vai conhecer a obra do Chico hoje lá, pode ver a Casa da Prece, pode ver o memorial, o museu, tudo a história do Chico. E a gente teve uma grata surpresa, porque depois que esse livro saiu, algumas crianças começaram a conhecer melhor o Chico, que é o objetivo do livro. Para poder fazer o Evangelho no lar, para poder ler para as crianças à noite. Por isso que hoje já temos 4 livros de histórias, né? Um livro que é uma história maior, o único que nós temos com história única, e um livro de atividades que é para ajudar a criança a reforçar o conteúdo das historinhas. Então, a criança chegou e falou assim, olha, aliás, a mãe falou assim, a mãe foi com ela, passeou, né, foi passar pelo local, e de repente quando chegou lá, foi Uberaba e visitou o Memória do Chico. Aí ela viu a filha olhando aquilo, olhando para lá, para cá, e aí de repente ela estava ali, falou, mas filha, você já ouviu falar do Chico? Ela falou, claro, mãe, conheço o Chico. Ela ficou assim, né? Porque ela frequenta a casa, mas ela não sabia que a filha já conhecia o espírito, já conhecia o Chico. Ela é espírita e a filha é espírita. Não sabia que eu conhecia o Chico. Aí ela perguntou, como assim você conheceu o Chico? Não, pelo livrinho da Turma da Mônica. Aí ela foi no evento que nós estávamos e contou a história. A gente gravou, claro, né, para guardar o depoimento. Porque isso é fantástico. As crianças estão conhecendo o Chico. Obviamente que não só existe este livro falando sobre o Chico, livro infantil. Tem várias outras obras. Mas se puderem, meus irmãos, a ideia especial que eu queria deixar também sobre o ensinamento do Chico é leiam aquilo que vocês vão dar para os seus filhos, netos, sobrinhos ou uma criança. Saibam sempre o que vocês estão passando para eles. Porque senão a gente vai ficar aqui sem saber o que está acontecendo com a realidade deles. E no momento que você sabe aquilo que você está entregando para ele, significa que você está dedicando o seu tempo precioso para ele. E esse é um dos grandes recursos que nós temos hoje. Para aproveitarmos essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Podemos fazer o Evangelho no lar. E este é o culto no lar, como preferem chamar. Essa é a ideia dos livros, para que a gente possa cada vez mais apresentar Chico, Kardec, o Evangelho, este livro para fazer o Evangelho no lar. Depois lançamos esse que é o de atividades, que é para reforçar o que está aqui, porque depois, quando a gente começa a fazer o Evangelho no lar, uma prece inicial, uma mensagem, e no Brasil, todos que têm os livros estão lendo primeiro uma historinha da turma. Lê primeiro a historinha com a criança. Ou lê com ela, ou deixa ela ler sozinha. E estimula ela a fazer uma reflexão sobre o conteúdo. O que você achou da historinha? O que você faria no lugar da Mônica? Você acha que o Cebolinha fez certo? Porque a criança vai ter que falar alguma coisa. Ah, eu gostei, não gostei, eu faria diferente, eu faria isso. Então você já guardou ali a sementinha do Evangelho. Já fez a sementinha. Terminou de fazer reflexão, entrega uma folha de colorir, uma folha em branco, para eles desenharem, brincarem, enquanto você faz a leitura do seu Evangelho. Aí você faz a leitura e a criança continua ali sendo amparada pela equipe espiritual durante o culto no lar. Então, já mais história no nosso tempo, perdão pelo espaço. E, obviamente, aqui é o livro das Reencarnações da Magali, fala sobre reencarnação.
Todos os livros têm uma temática: o Evangelho, atividades do Evangelho, as reencarnações, as histórias do Chico. Para quando acabar esse livro, você pode utilizar esse como Evangelho, para fazer o Evangelho no lar. Outro lar, fala sobre o mundo espiritual e fala sobre o desdobramento. Nós aprendemos muito, também nós adultos, né? A gente acaba relembrando muitas coisas que a gente estuda. Então isso é muito interessante. E aqui é sobre os princípios e valores de Allan Kardec. E para encerrar com os valores de Allan Kardec, que o Chico sempre levou muito em consideração, graças a Emmanuel, foi duro com o Chico, coitado. Muitas vezes a gente se pergunta, será que nós já somos espíritas? Né? Será que eu já sou espírita? Então lembremos como o Chico nos lembra sempre, como Emmanuel nos lembrou sempre, e como Kardec deixou, e como está no livro. Reconhece o verdadeiro espírita por todo o esforço que faz para domar suas más inclinações. E reconhece o espírita pelos todos esses esforços que ele faz para se transformar hoje num ser humano melhor do que foi ontem e amanhã num ser humano melhor do que foi hoje. Então, obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pela atenção. Eu espero, sinceramente, que as mensagens de hoje tenham podido encontrar conforto nos corações de todos nós e possamos, assim, voltar para os nossos lares mais atentos, com aquelas pessoas que nós verdadeiramente amamos, que estão próximas de nós. Esses são os nossos próximos, para que a gente possa ser um espírita verdadeiro em nossos lares, podendo ser espírita verdadeiro em nossos locais de trabalho, nossos locais de estudo e expandindo não somente aqui na Casa Espírita. Então, obrigado a todos, os nossos amigos internautas. Fiquem todos com Deus. Nós habitualmente abrimos um espaço para perguntas e respostas. Propomos que